Bom dia, povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 25 de março, hoje nós comemoramos a Anunciação do Senhor. Porque se a gente contar os 9 meses, daqui a 9 meses vai acontecer o Natal. Então, hoje, nós comemoramos a graça de sermos felizes, porque nós temos a graça de cantar louvores ao Senhor, pela graça dele ter escolhido Maria. Uma entre todas foi a escolhida. Foste tu, Maria, serva preferida. E que hoje o Senhor possa, pelo auxílio e intercessão de Nossa Senhora, nós possamos ter uma leitura orante muito cheia da graça de Deus. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o like, a você compartilhar, a você colocar o seu comentário, para que mais pessoas também possam rezar conosco. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pedindo mesmo ao Pai, em nome de Jesus, a força do Teu Espírito Santo, que nos revigora, que renova nossas forças, que nos dá sabedoria, para que a gente possa, a cada dia mais, trilhar esse tempo quaresmal rumo à Páscoa do Senhor Jesus. Amém. E hoje, o evangelho que nós vamos meditar juntos é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. E naquele tempo, no 6º mês, o anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, nesse dia maravilhoso, que é no dia da Anunciação de Nossa Senhora, da Anunciação do anjo, nós temos o texto de São Lucas, que vem dizendo que o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria. E ele diz: Salve, ave cheia de graça. E é interessante porque quando o anjo se colocando essa saudação, a palavra diz que ela se perturbou com essa saudação. Por quê? Ao anjo dizer ave cheia de graça, esse cheia de graça seria que é como se Maria é aquela mulher cheia do amor de Deus, cheia da benevolência de Deus, cheia da bondade de Deus. E Deus viu todas essas virtudes
e Deus estava ali para concretizar um projeto na vida dela. Então, automaticamente, mais do que ver o anjo, ela perturbou como se fosse com tantas virtudes que o anjo colocou para Maria. E como o anjo sabe, conhece tudo, ele fala: Maria, não temas. Não temas, porque você encontrou graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e ele regerá o mundo. E aí o anjo vai falando todas as graças e as grandiosidades desse filho gerado por ela. E quando nós olhamos essa palavra, Maria, ela simplesmente pergunta: mas como se fará isso? Porque lá no início do texto diz que ela era uma virgem e ela estava desposada por José. Então ela disse: mas eu ainda não tive... ela disse: eu não conheço o homem. E aí o anjo vai falar: olha, isso não é obra humana, mas é obra divina. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá. É uma obra, é uma grandeza de Deus. E o anjo ainda diz para ela: olha só, também Isabel, a tua parenta, aquela que já é idosa, que é tida por estéril, ela já está no 6º mês. Isso para você entender que para Deus nada é impossível. Como Isabel, uma mulher já idosa, ela encontrou graça diante de Deus e ela concebeu de uma forma humana. Mas você, Maria, jovem, que poderia conceber de uma forma humana, eu te convido a conceber de uma forma divina. E quando Maria ela tem essa percepção de que tudo se faria por essa graça e por esse amor desse Deus benevolente, esse Deus bom, esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, ela diz: eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, nesse momento, Maria podia falar: ah, não, isso vai me dar muito problema. Eu já estou noiva, Deus. O Senhor sabe que não é fácil eu fazer a sua vontade. Mas quando o anjo disse que a força do Altíssimo a envolveria, ela diz sim, porque a Deus nada é impossível e ela quer fazer parte do projeto de Deus. E é isso que eu gostaria de convidar para nós irmos para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. Quando eu trago esse texto e começo a refletir ele na minha vida e começo a pensar. Maria ela já tinha uma vida toda programada. Maria já estava noiva. Maria já tinha um homem bom, porque a palavra diz que José era um homem bom, era um homem justo, era um homem fiel. E ela estava disposta a abrir mão de tudo para a glória de Deus. E todos os riscos que ela colheria, caso que ela aparecesse grávida sem se casar, ela teria como se fosse uma pena de apedrejamento. E ela não preocupou-se com nada disso, mas ela quis fazer a vontade de Deus. E quando eu trago esse texto para a minha vida, o fazer a vontade de Deus, como eu, Raquel, tenho feito a vontade de Deus, ou tenho achado tudo difícil fazer a vontade de Deus. Esse tempo de quaresma é tempo de jejum, é tempo de esmola, e é tempo de caridade, e é tempo de oração. Então, nesse tempo, é um tempo muito propício para a gente estar trabalhando essas virtudes em nós. E como trabalhar isso? Às vezes a gente vai achando tudo tão difícil. Ah, não, vou fazer jejum não, jejum é muito difícil. Ah, eu não vou acordar um pouquinho mais cedo para rezar, não dou conta, estou cansada. Então, como eu tenho colocado a vontade de Deus na minha vida, eu tenho achado tudo difícil, eu tenho me colocado como Maria: eis aqui a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Muitas vezes eu não tenho forças. Quando eu não tenho forças, eu peço ao Senhor a graça. E a cada vez que a gente pede a graça, o Senhor vai nos concedendo de acordo com a nossa abertura de coração.
Então, muitas vezes eu peço ao Senhor, Senhor, me dá graça de acordar mais cedo para estar na tua presença. E o Senhor me dá essa graça, que é eu acordar. Só que eu acordei, agora o passo de levantar é meu. Quando eu peço, Senhor, dá-me a graça de participar da Eucaristia todos os dias. Mas o Senhor pode me dar, às vezes eu não consigo participar todos os dias. Mas os dias que eu consigo, eu preciso me organizar para eu poder participar. A Eucaristia não vai à minha casa, eu que vou à casa do Senhor. Senhor, dá-me a graça da oração do terço todos os dias. Mas é o Senhor quem vai rezar para mim, não sou eu que vou rezar. Então, quando eu peço a graça, eu tenho que dar meu passo concreto, que o Senhor me dá. Só que muitas vezes é uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Porque Jesus, ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, esse tempo de quaresma, que é um tempo mesmo da gente trabalhar para que a gente possa a cada dia mais deixar que a graça de Deus trabalhe em nós. E é exemplo de Maria, que é aquela que se coloca como a serva do Senhor. Senhor, eu sei que ainda estou muito longe de ser essa serva como Maria, mas a cada dia, te pedindo a graça e dando os meus passos concretos, vou me tornando uma cristã melhor, uma filha melhor, uma serva melhor, uma funcionária melhor, uma estudante melhor. E a gente vai melhorando, vai galgando esses passos de santidade, que não é fácil. E é isso que eu gostaria de te convidar para que a gente pudesse rezar. Rezar pedindo, a exemplo de Maria, a graça de sermos mesmo fiéis ao Senhor. A graça de podermos mesmo dizer como Maria, eis aqui a serva do Senhor. Muitas vezes é muito difícil, Jesus, fazer a tua vontade. É uma luta entre a carne e o espírito. Quantas vezes a minha carne deseja descansar, a minha carne deseja muitas vezes muita comida, a minha carne deseja tantas coisas, mas o meu espírito anseia por vós. Por isso que eu te peço, Senhor, a graça de uma vida no Espírito. E só o Senhor pode me dar essa vida no Espírito. Eu sei que eu, Raquel, não dou conta, mas eu sei que quando estamos na Tua presença, o Senhor nos dá a força necessária nessa caminhada. Por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Eu, Raquel, me coloco na Tua presença, te pedindo força, saúde, sabedoria, Jesus. Venha auxílio à nossa fraqueza. Eu te peço pela minha vida e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, que é a contemplação. Hoje, meus irmãos, eu faço vídeo em casa, então tem muito barulho. Estão cortando a grama aqui em frente de casa. Então eu peço desculpas, mas eu sei que nós estamos nesse tempo de quaresma, que é tempo de mortificação, é um tempo de jejum, é um tempo de caridade. Então eu peço a sua caridade para o dia de hoje, como todos os dias, porque eu moro numa avenida e eu faço vídeo em casa. Mas Deus, Ele é soberano e é poderoso para. Então tudo, no tempo oportuno, tudo se acertará. E nesse tempo que a gente tem vivido, que é esse tempo quaresmal, que a gente possa fazer mesmo propósitos de vida. E eu gostaria que a gente pedisse ao Senhor a graça da oração, a graça do jejum, a graça da caridade, para que a gente possa chegar na Páscoa do Senhor, homens e mulheres melhores. E eu gostaria que a gente também, hoje no dia da Anunciação do Senhor, pedimos ao Senhor a graça de rezarmos quem pode rezar o terço, quem pode rezar o rosário, que possa mesmo rezar e pedir que Nossa Senhora possa nos ajudar a sermos essa pessoa que deseja fazer a vontade de Deus e que a gente possa encontrar essa graça de estarmos na presença. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia feliz, um dia produtivo para a glória e a graça de Deus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.